Essa semana nós vamos falar de um tema que é um tema bem desafiador para o feminino, meio que ronda ali muitas mulheres, que é o tema de fragilidade e dependência emocional. Eu te peço para você analisar na sua vida se você já passou por um momento de fragilidade e dependência emocional, ou se você conviveu e conhece mulheres que passam por isso. Mulheres que vivem relações tóxicas, abusivas, mulheres que têm uma dependência de um relacionamento por questão financeira, mulheres que vivem dependência emocional no emprego. Observem muito bem ao redor de vocês e percebam se vocês já não foram essa mulher que viveu ou que vive, ou se vocês conhecem mulheres que passam por isso. Bom dia, Jaque, bom dia, Lisete, bom dia, Lore, bom dia, deusas, sejam muito bem-vindas. O objetivo dessa semana é trazer esse tema à tona para que nós tenhamos, assim, coragem de lidar e de perceber o quanto que muitas vezes nós estamos extremamente frágeis e nos colocamos em situações de risco e de abuso. Vou deixar o Instagram avisando mais um pouquinho. Bom dia, Van, sejam bem-vindas. O Instagram avisando mais um pouquinho para vocês, chamando o máximo de mulheres. Chama outras mulheres para cá. Não é costume do feminino nós sentarmos e uma conseguir ajudar a outra a lidar com as suas fragilidades. E quando nós temos mulheres ao nosso lado que nos traz um espelho amoroso, que nos faz olhar para dentro e reconhecer a nossa potência, é praticamente impossível de você não mudar todos os seus resultados. Tem uma mulher maravilhosa que acabou de entrar aqui, ela, para mim, quando eu estava num momento de extrema fragilidade na minha vida, onde eu não conseguia enxergar quem eu era. Eu falava meu nome, mas eu não sabia minha própria identidade. E essa mulher veio com um espelho assim, ó, muito amoroso e potente, fazendo com que eu enxergasse quem eu realmente sou. A pessoa fala tanto e ela bate tanto naquela tecla que você acaba acreditando. E aí você sai do fundo do poço e você se reposiciona no mundo. Então, todo o conteúdo dessa semana vai ser para isso, para que você olhe para dentro, reconheça se tem dependência e fragilidade feminina e fragilidade emocional, e que você utilize essas ferramentas como um gatilho para sair desse lugar. Pega essa live do ladinho aqui, ó, nesse aviãozinho, pega essa live e envia para outras mulheres, para que a gente possa fazer um círculo aqui de apoio, um círculo seguro de auxílio, onde uma traz um pouquinho da sua história para outra ouvir e para conseguir utilizar essas informações aqui como ferramenta de apoio interno para sair de um estado doloroso, para sair de um estado de fragilidade e se colocar em um estado de impulso, de coragem. Eu não teria coragem de abrir essa câmera, independente de quantas pessoas vão estar aqui, independente de quantas mulheres vão acessar depois, se eu não tivesse curado as minhas questões de fragilidade, o meu medo de não ser boa, o meu medo de ser criticada, as minhas autossabotagens de amanhã eu faço, depois eu faço, a questão do procrastinado, do deixar para depois. E tudo isso, todos esses gatilhos, preguiça, medo, procrastinação, autossabotagem, vergonha, medo de ser criticada, tudo isso esconde alguma fragilidade que você tem, alguma ferida que tá ali dentro que você ainda não teve, talvez, coragem de olhar para elas, ou talvez nem tenha reconhecido. A gente vai falar muito sobre isso hoje, tá? Sejam bem-vindas mais uma vez e eu espero que seja um conteúdo que te faça, assim, abrir muito a sua mente. E se você ainda não tá nesse estado, ou se você já passou desse estado, que você reconheça como é difícil quando a gente tá ali no fundo do poço sem saber como sair, e que também você olhe para fora e talvez estenda a mão para outras mulheres que precisam.
eu vou te trazer dois temas que estão assim na mídia e que eu passei esse fim de semana assistindo como estudo. Eu trabalho com mulheres. Eu venho de uma realidade minha, onde, primeiro pra mim, e aí eu vou trazendo pra trás, e olha isso na sua vida, tá? A minha realidade era de uma mulher que se sentia totalmente incapaz de produzir dinheiro. Era uma mulher que fazia um trabalho que não gostava, mas como tinha estudado 5 anos numa faculdade, achava que ali era o único jeito dela criar dinheiro e ficou anos ali se abusando. Por conta de viver essas mentiras, eu acabei indo assim pro excesso de tudo na vida, excesso de comida, depois excesso de bebida e depois excesso de drogas. Então, antes era um problema falar sobre isso, porque eu morria de medo. O que vão olhar pra mim e dizer? Meu Deus do céu, que eu já bebi muito, que eu já usei drogas, meu Deus. E aí teve uma outra parte de mim também que disse, nossa, mas era divertido, eu gostava. E sim, não é sobre isso. Quando você tá lá na loucura das festas, aquilo é divertido e não vou negar que não seja. Só que no meu caso, pode ser que na maioria não seja, mas eu vou te falar só do meu caso. No meu caso, escondia feridas. Eu não olhava para aquilo. O meu pai, ele muito cedo, na minha infância, ele foi uma pessoa alcoólatra. Então ele se tornou muito agressivo, muito violento em casa e teve um relacionamento muito tóxico com a minha mãe. E eu só fui entender isso adulta. A minha mãe, quando eu tinha 16 anos, ela acabou sendo atropelada e a vida dela foi tirada de uma hora para outra. Então eu e minha irmã, eu tinha 16 anos, eu tinha acabado de completar 16 anos, uma semana depois do meu aniversário, e a minha irmã com 14 anos, nós fomos morar com meu pai. Então imagina, tô te falando que na infância, o tempo que eles foram casados, meu pai teve problema com bebida e foi extremamente violento. Eles se separam, eu vou morar com a minha mãe, eu e minha irmã, a gente vive ali uns 8 anos juntas e depois disso minha mãe falece de uma hora para outra e a gente tem que morar de novo com esse pai. Eu não fazia ideia disso que eu tô contando para vocês. Eu só fui entender essas histórias e ir atrás dessas histórias adulta, já com 28 anos, vendo que só tinha relacionamentos tóxicos, que eu tinha vivido relacionamentos onde eu batia e eu era violentada, então eu não sou vítima, eu não era vítima. E eu vivia relacionamentos onde nunca passava para uma coisa mais séria, para uma relação saudável. Eu vivi situações de trabalho onde era trabalha, pega dinheiro, gasta tudo no shopping, gasta com comida, gasta com bebida, e aí vai pra festa, e aí droga, e daquilo ali não saía. Eu já tava com 28 anos e a vida não mudava. E aí eu comecei a ter amizades com mulheres que já estavam com empresa, já tinham dinheiro investido, mulheres que viajavam pelo mundo, e eu nunca tinha saído da minha cidade. Nunca tinha saído de Belém. Na verdade, eu tinha saído para morar aqui em São Paulo, né? Era o máximo que eu tinha ido. E eu olhei e falei assim, parou. Vamos olhar para dentro e reconhecer que tem algum problema aí? Vamos reconhecer que a vida que eu tô levando hoje não tá me fazendo feliz? Que eu estou acima do peso, que eu estou comendo em excesso, que eu estou vivendo para festa, que eu não tenho dinheiro guardado, que eu não tenho a minha própria segurança. Eu dependo de outras pessoas, eu dependo de um patrão, eu dependo de um emprego, mas nunca é de mim. Vamos olhar para dentro e reconhecer que tem dores aqui, que tem uma fragilidade, que tem uma dependência. E aí nesse momento eu comecei a fazer esse processo de entrar e de olhar para dentro e falar assim, para de mentir e olha para dentro, reconhece que tem problema aí, que tem dor aí. E é nesse momento que nasce o que a gente fala de autoconhecimento, é você conhecer quem você não é, para só então limpar tudo e reconhecer quem você é. Então eu reconheci que eu não era preguiçosa, eu reconheci que eu não era medrosa, eu reconheci que eu não era vítima, que todas essas máscaras que eu usava escondiam a dor dessa criança e dessa adolescente que teve todos esses conflitos no início da vida. Então eu estive num ambiente em que era normal uma mulher ser agredida, eu estive num ambiente em que era normal uma mulher ser abusada, eu estive em um ambiente em que era normal uma mulher não trabalhar e esperar que o marido traga dinheiro, e eu vivi isso aí por anos. Esse era o meu mundo, era o que eu conhecia.
Eu não conhecia outra coisa, eu só fui criada com aquele modelo ali familiar. E eu repeti isso na vida, porque eu não tinha outra experiência, eu não tinha outra referência. Então eu comecei a entender que eu vivia de acordo com esses moldes que iniciaram a minha infância. Mergulhando mais fundo ainda, saindo só de mim, da minha história, quando eu olhei para a história dos meus pais, eu entendi quais eram as dores deles como ser humano, antes de serem pais. Eu entendi que meu pai foi abandonado, eu entendi que ele tinha ali um trauma absurdo com a mãe dele, que ele não tinha o menor contato e amor pela mãe dele, então ele tratava as outras mulheres como uma maneira de punir essa mãe. Ele foi uma pessoa que foi muito violentada na rua e se tornou uma pessoa agressiva, que batia para se defender, que não controlava a própria raiva, e ali eu comecei a entender o homem que ele se tornou depois das experiências que ele teve. Eu entendi também por que minha mãe atraiu aquele homem. Por que minha mãe viveu um relacionamento abusivo? Ela era uma pessoa fragilizada. Ela não teve a criação do pai, ela não teve o amor da mãe, ela era a 11ª de 12 filhos, a minha mãe. A 11ª, uma das últimas, que eles chamam de a rapa do tacho, né? A rapa do tacho, o finalzinho. Então ela não teve ali um feminino criando ela, um feminino acolhendo, dando amor, ela não teve. E ela não teve o pai. O pai era uma pessoa que traiu a minha avó, o avô, né? Traía a mãe dela, que era minha avó. Era uma pessoa que teve problema com o jogo, com bebida. Então você começa a perceber que quando você vem de um sistema disfuncional, que tem muitos conflitos, e a maioria de nós temos, é por isso que eu conto a minha história, não é para que você olhe e fale, nossa, olha o que ela viveu, não é porque você olha e fala, nossa, eu vivi também isso, então é por isso que eu sou assim. E aí você se reconheça, se identifique e consiga liberar. E aí eu entendi por que ela era assim, por que meu pai era assim, por que eles criaram assim e por que eu tinha esses resultados na vida. Então eu comecei a mergulhar dentro e comecei a limpar tudo isso. Não é de uma hora para outra, porque é cura. É você olhar, entender e ressignificar. Quando você começa a fazer isso, você começa a ver que os seus relacionamentos começam a mudar. Você começa a ver que você se olha no espelho e você não se acha mais incapaz, feia, não merecedora. Você começa a limpar e se amar e se resolver e aí a coisa acontece. Aí eu quero te trazer agora um outro ponto. Já resolvi isso em mim, passei pelo inferno, fui lá no limbo, me limpei, resolvi e agora eu posso ensinar outras pessoas a fazer a mesma jornada. Por quê? Porque tem milhares de mulheres que estão lá atrás, vivendo essa dor, sem saber como sair. E não consegue nem pedir ajuda porque ela não sabe que ela está doente. Ela não reconhece que é um problema. Vocês não reconheceram, muitas de vocês não reconheceram que não é normal a gente não ter dinheiro. Gente, não é normal você vir no mundo, você ter tanto talento, tanta habilidade e você não conseguir vender isso pra alguém. Não é normal. Se não tem dinheiro na nossa conta, o problema é mais profundo. Se não tem dinheiro na nossa conta é porque eu não me sinto valiosa, eu não me sinto valorosa. Eu não vejo meu talento, eu não consigo ajudar ninguém porque eu não acho que eu sou boa. Então você precisa olhar para trás para reconhecer isso. Senão você vai passar essa vida inteira sobrevivendo, essa vida inteira reclamando que não tem dinheiro para pagar a conta no final do mês. Mas na verdade o problema é que você se sente a pior das pessoas, a pior das mulheres, a maior e mais incapaz. E aí você não reflete só no dinheiro. Você reflete nos seus hábitos, na falta de disciplina, nos relacionamentos com homens abusivos. E aí, trazendo tudo isso, olhando para minha dor, ressignificando isso em mim, ressignificando isso na minha mãe, vendo isso na minha família, ainda vendo as mulheres da minha família que vivem esse processo, eu escolhi trabalhar com mulheres. Eu falei, se é para construir um legado aqui, eu vou usar essa minha história como uma história de superação. Porque eu não saí de uma hora para outra, eu sei como eu saí de lá. Eu sei os livros, eu sei os cursos, eu sei as ferramentas que eu utilizei para mudar a minha mente, para hoje ser a mulher que eu sou. Para hoje ter coragem de abrir a boca e falar isso para você, sem ter medo de errar, sem ter medo de alguém me julgar, porque é a minha história. Eu sei que é verdade, é a minha história. E aí eu decidi trabalhar com mulheres e mergulhar cada vez mais profundo nesse universo feminino. E aí o que isso tem a ver com o nosso tema hoje de fragilidade e dependência emocional feminina? Eu pego muitos objetos de estudo para eu trabalhar com as minhas clientes e para eu trabalhar em mim, lógico, né? E aí tem dois objetos de estudo que eu quero compartilhar com você que eu tô acessando essa semana. Um deles é o Big Brother.
Eu não assisto, eu não tô assistindo, mas explodiu aqui na internet o vídeo de uma moça que tá passando por um relacionamento abusivo com um rapaz lá. Eu acho que o nome dela é Bruna, o dele eu não sei muito bem o nome não. Mas é esse um ponto que eu quero trazer para você como objeto de estudo, porque olhar na nossa história, muitas vezes, a gente não enxerga que a gente está sendo abusada, violentada, que a gente está sofrendo. Mas olhar para o outro é muito fácil, você identifica no outro quais são as questões, mas se você identifica, é porque tem em você. Se você identifica e aquilo te incomoda muito, é porque tem uma referência em você. Ou porque você viveu no passado, ou porque você ainda vive até hoje. E o outro objeto de estudo é na Netflix, uma série que se chama Casamento às Cegas. Eu vou trazer desse da Netflix, que é o que eu tô usando como estudo mesmo, e vou trazer alguns pontos do Big Brother, que eu não tô me aprofundando, mas eu vou trazer o tema pra gente dar uma olhada, tá? Esse do Casamento às Cegas são X números de homens e X números de mulheres que vão pro programa e se eles vão para umas cabines e eles ficam conversando com várias pessoas só pela voz, ninguém se vê. Eles só conversam pela voz e através da conversa eles decidem se querem continuar aquilo ali e no resumo da história eles vão pedir a pessoa em casamento. A pessoa que eles sentiram ali, eles vão pedir em casamento. Depois de pedir em casamento, o programa paga para eles uma lua de mel, eu acho que é uma semana, se eu não me engano. Se eu não me engano é uma semana. E depois dessa lua de mel eles vão morar juntos por um mês. E depois disso, eles vão para a parte final do programa, que é o dia do casamento. Saber se eles vão dizer sim ou não. O que isso tudo me dá de material e de conteúdo? É nítido você perceber que tanto homem como mulher, mas eu vou pegar só o tema mulher pra gente olhar, que senão abre muito o assunto, mas o tema mulher, é nítido você perceber o quanto que nós ainda estamos fragilizadas e dependentes emocionais de afeto, dependentes emocionais do olhar do outro, dependente emocional do reconhecimento do outro. Então, existe uma dor aqui dentro de mim, que talvez eu nem tenha conhecimento, mas existe uma dor aqui. Seja porque eu não sinto que eu tenho valor, seja porque eu sinto que eu não sou tão bonita assim, seja porque eu me sinto carente, seja porque eu não tenho dinheiro, sei lá, existe alguma coisinha aqui que me incomoda, mas que como eu não sei que isso é uma dor da humanidade, eu acho que só sou eu não peço ajuda, porque eu tenho medo, né? Porque todo mundo tá resolvido, todo mundo tá bem, mas eu tenho esse problema. Só que, como eu não consigo buscar um apoio, buscar uma ajuda terapêutica, através de um curso, através de um livro, eu não busco isso, eu busco isso de algumas outras maneiras. Então eu vou buscar fora de mim pessoas, experiências e situações que me façam sentir um leve aconchego. Um leve... Ai, a vida tá boa. Só que aquelas pessoas, elas não vão sanar as questões e as dores que estão dentro de você. Então nós criamos um mundo de expectativa, um mundo de ilusão. E no primeiro momento em que aquela pessoa, ela não atende à ilusão que você criou sobre ela, é aí que a gente entra nos nossos processos de dor e de total fragilidade. Eu coloquei aqui como um ponto pra gente falar que essa dependência emocional, ela nasce no nosso primeiro lar. Ouve bem isso aqui que eu vou te falar. É tão óbvio isso que a gente não percebe, a gente não para pra analisar. Ontem minha madrasta passou por um processo de um parto de uma mulher no trabalho dela. E essa mulher, ela é uma mulher indígena de um Uarau, que chama a tribo deles. É lá da Venezuela. Eles não falam português, ela fala bem pouco o espanhol. Então, ela não entende o que a gente fala, eles não entendem, enfim. E aí ela disse, Cris, impressionante a sabedoria que elas têm e a força que elas têm. Porque na hora que ela estava no processo de trabalho de parto, ela ainda estava com 4 centímetros de dilatação. E quem conhece um pouco sobre parto sabe que precisa de 10 centímetros para o neném nascer de maneira natural. A mulher estava com 4 centímetros de dilatação e ela ficou de cócoras no chão por tempos ali, ó, muito tempo ali, mesmo sentindo dor. E a minha madrasta falava para ela levantar, mas ela dizia para ela parar, que ela sabia, né? Meio que eu sei o que eu tô fazendo. E ficou ali.
E ela ficou ali por um bom tempo, e aí levaram ela para a sala de parto, levaram ela para a sala do consultório, só para ver quanto centímetro que já tava. E na hora que ela foi para a sala do parto, a criança já nasceu. Ou seja, ela sabia que ela precisava ficar naquela posição. Ela tinha o conhecimento ancestral de mulheres que já pariram lá sem hospital, de que aquilo ali facilitava o bebê a nascer. Deve fazer uma pressão, deve abrir ali o quadril, sei lá o quê. Mas enfim, facilitou. E ela pegou aquele nenenzinho. E só que o nenenzinho, ele nasceu com uma coisa que se chama icterícia. A neném nasceu muito vermelho, precisa ficar ali num negócio de incubadora recebendo luz. E aí ela falou assim pra mim, ouve bem isso que ela me falou. Ela falou, Cris, como que nós somos dependentes, né, quando nasce? Como que nós somos frágeis? A criança, ela não consegue nem se mover praticamente, ela é tão pequena e tão novinha, é preciso alguém para ir limpar, é preciso a mãe pegar com cuidado e colocar no peito e amamentar, é preciso todo um processo até que ela venha a se tornar capaz de ser sozinha, de não morrer. E aí o que eu refleti sobre isso? O ser humano, os outros animaizinhos, filhotes, também são, mas o ser humano, ele é o animal mesmo, não é que nós somos animais, sim. Mas ele é o animal mais frágil de toda a cadeia. Ele é o animal que ele precisa 100% de ajuda no início da vida. Se ele não tiver alguém limpando, ele vai ficar sujo ali, vai chegar um momento que pode dar ali um processo e até morrer. Porque tá tão sujo ali, séculos ali sujo e vai morrer. Se ela não tiver alguém para ir trazer a comida, ele morre. Se não tiver alguém para olhar ali, para ter todo o cuidado, a criança morre, a criança não sobrevive. O que eu quero dizer com isso? Nós, por natureza, nascemos totalmente 1000%, 200 milhões % dependente. Então é muito fácil pra gente se tornar dependente de alguém porque é a nossa primeira experiência. A mamãe traz o peito, a mamãe traz o lençol, a mamãe traz o colo, a mamãe traz segurança, o papai traz a segurança, a proteção. Então isso é a composição de nós, seres humanos. Nós somos dependentes. Se em algum momento, quando você estava ali crescendo e ganhando mais compreensão, 2 anos, 3 anos, dizem, todos os estudos de neurociência diz que até os 7 anos nós estamos formando a nossa noção de mundo, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente não acredita. Olha, chaves virando, tá virando chaves, coloca aqui igual a Mabi, que tá virando chaves para eu saber que esse conteúdo tá fazendo sentido para vocês. Porque, gente, isso faz muito sentido para mim. Eu falo com tanta ênfase porque isso faz muito sentido para mim, isso explica dores da minha vida. Se tá fazendo sentido pra você, eu preciso que você fale aqui. Tá virando chaves? Não tá? Volta um pouquinho. Vai falando que essa live é pra gente, né? Então, é natureza nossa ser dependente. Só que a neurociência, a moldagem do nosso cérebro, estudos dizem que nós formamos a nossa mente, formamos a nossa psique, formamos a nossa noção de mundo até os 7 anos. Então, para pensar. Do 0 aos 7 anos, tudo o que te dão de informação vai moldando quem você é para a vida. Então, a adolescente que você foi, a jovem que você foi, a menina que você foi, a mulher que você foi, até esse momento, é moldado pelas coisas que te ensinaram no início da vida. Então, a dependência de alguém me trazer carinho, de alguém me trazer cuidado, de alguém me trazer comida, de alguém me trazer acalento, de alguém me trazer respostas, ela é real pra gente. Enquanto você não entender isso, talvez você continue ainda nessa mentalidade ali do 0 aos 7 anos que tá esperando que alguém te traga alguma coisa. E aí de uma coisa mais forte ainda do que tudo isso. Se nesse momento de amadurecimento, de criação, né, de fortalecimento da tua mente, um pai era violento, um pai era abusivo, uma mãe ela era surtada, tinha problema psicológico, desequilíbrio, se tinha ali muita briga entre eles, se tinha violência doméstica, se tinha vícios, tudo o que teve foi passado para você. Você em algum lugar tem aquilo como realidade, como o mundo
é assim, o meu mundo foi assim. Então, inevitavelmente, a primeira dependência, ela nasce nos nossos lares. Olhar para o nosso conceito familiar não é você olhar e ficar lá assim, ó, ai, meu pai fez isso com a minha mãe, nossa, eu fui uma criança que eu sofri muito. Não é sobre isso, porque você tá aqui no agora. Você é uma mulher hoje, adulta hoje, você precisa de ferramentas para hoje. A adulta de hoje, ela precisa saber para onde ela quer ir e como ela faz para chegar lá. Eu sempre vou trazer eu vou ler já as mensagens de vocês, mandem mais, porque a gente vai traçar uma linha aqui que vai fazer muito sentido para vocês. Eu sei que eu vou falar do meu exemplo, né? Só posso falar sempre sobre mim. Eu sei que eu quero chegar a 60 quilos até o dia 17 de fevereiro, é um projeto. Eu estou hoje com 62,5, já emagreci ali uns bons quilos. Ah, beleza. Então eu tenho na minha mente que eu quero atingir um objetivo de físico. Então eu quero perder, agora eu tenho que perder 2,5. Como é que eu faço para chegar lá? Ah, eu vou fazer um jejum intermitente. Eu vou fazer um cardio de 30 minutos para queimar mais gordura, para eu conseguir emagrecer. Eu vou ficar sem comer excesso de carboidrato. Eu vou fazer um treino. Então você percebe? O adulto, quando ele sabe para onde ele quer ir, ele traça estratégias para ir para lá, para esse lugar, tá? O adulto, ele faz esse processo. Estão pegando aqui comigo? Estão ouvindo direitinho? Entrou uma ligação, só me confirma se vocês estão me ouvindo. O adulto, ele faz esse processo. Só que o adulto curado. Vocês estão me ouvindo? Confirma aqui. Tá? Tá ok? É porque tá entrando uma ligação ali, eu não tô sabendo se tá falhando pra vocês. Então, o adulto curado, ele sabe pra onde ele quer ir e ele consegue se direcionar pra lá. Só que eu tô falando do adulto curado, hoje. Não adianta, você tá aqui para se desenvolver, para se curar, para se transformar. Se você não soube lidar com essas questões do passado, você não tá aqui hoje. A tua adulta tá lá atrás. E aí você fala assim, tá, Cris, mas como é que eu sei se eu tô lá atrás? Você tá com problema financeiro? Você tá com problema de muito ciúme, muita briga no seu relacionamento? Você se sente incapaz? Você sente que o homem é maior do que você, que você é coitada, é menor? Você tá com problema de saúde? Com problema físico? Você sente muitas dores emocionais? Você se sente muito com medo, com muita vergonha? Tem medo de ser criticada? Esses são indícios de que você tem problema com o passado, que tem ferida com o passado. Porque quem tá bem resolvido tá aqui no agora, caminhando pro futuro. E não mais lá no passado. Então, olhe bem para todos esses pontos que eu te coloquei. E aí, quando eu falo isso de, ok, eu reconheci, eu tô com um problema no meu passado. Como vocês colocaram aqui, olha, uma de vocês colocou aqui, eu cresci vendo infidelidade. Uma criança que cresceu vendo infidelidade, de duas uma. Esse é o universo dela. Para pra pensar, ela chegou no mundo. É a primeira referência dela. Então, para ela, isso é o mundo em si. De duas uma. Ou ela vai dizer... conscientemente, quando ela cresce, ela diz, eu nunca vou querer um homem igual meu pai. Ou ela vai internamente buscar homens iguaizinhos ao pai dela. Mas você fala assim, mas não tem lógica nisso. Não é lógica, é emocional. Porque quando você era criança, aquele homem te fazia sentir determinadas coisas. E o seu corpinho sentia emoções. Seja porque você via sua mãe chorar, seja porque você via ele brigar, não interessa. Então, o seu adulto hoje diz que quer uma coisa, mas a sua mente emocional, ela busca por aquela referência que seu pai te dava no início da vida. Então, sabe quando a gente diz muitas de nós falamos assim, nossa, eu tenho o dedo podre. Eu só escolho homens assim. Eu só escolho homens que me traem. Sabe por quê? Porque a sua referência é esse tipo de homem. Então é necessário você voltar atrás e olhar se isso aconteceu na sua vida e trazer compreensão. Ah, entendi. Meu pai tratava minha mãe assim porque ele teve essas experiências. Ele era um homem muito inseguro, então ele tinha que trair minha mãe para ele se sentir mais potente. Ou a minha mãe brigava muito com meu pai, minha mãe tratava mal meu pai acabou traindo ela. Você, como adulta, começa a compreender o que aconteceu. E aí você sai de lá, você sai da história deles e você vem pra cá, pra sua história.
Então você vai usar o passado como ferramenta de desenvolvimento. Você não vai usar para ficar lá. Porque muitas de nós, e a gente precisa ter cuidado com isso, quer viver a vida inteira curando a coisa que aconteceu lá. Não vai dar certo, não vai dar bom. Porque quem tá aqui resolvendo a tua vida hoje? Quem tá aqui criando metas, objetivos, planejamento pro hoje? Você não tá, você tá só no passado. Então eu olho pro passado e eu ressignifico. Eu consegui, olhando pro meu passado, perceber que eu tinha muito medo de ser julgada, de ser criticada. E eu não entendia por que isso. Eu não abria vídeo, eu não colocava meu conteúdo, eu não gravava, não fazia nada, porque eu tinha medo de ser julgada. E eu falei assim, tá, onde que nasce esse medo? Por que eu tenho medo de ser julgada? Porque eu tô com medo de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu ainda não fiz o vídeo, então eu ainda não fui julgada. Eu tô com medo de uma coisa que não aconteceu. Onde que foi isso? Quando eu voltei atrás, eu lembrei, eu vi a cena de quando eles falavam pra mim, cala a boca, você fala demais, que menina chata. E aí eles ficavam estranhos comigo. Porque eu era chatinha mesmo, eu sei disso, tudo bem. Só que a minha criança, ela pegou um trauma tão grande que por medo de falar, por medo de ser julgada, por medo de não ser amada e não ser olhada, eu vivi até hoje com essa dor. Só que quando eu olho pra isso, eu dou compreensão que ela não tá mais lá. E aí eu pego essa força dessa menina e venho pra cá. E aí eu falo com leveza, eu falo com diversão, eu falo de um jeito transformado. Então é isso que você precisa olhar e entender as suas fragilidades. Essas mulheres que eu tô te falando, que eu olhei nesse estudo, que pra mim foi um estudo desse programa do Amor às Cegas e do Big Brother, você percebe nitidamente que são mulheres que têm feridas. São mulheres que dentro delas, elas acreditam que são merecedoras apenas daquela merda de relacionamento. E eu sei exatamente. Eu fui uma mulher que esperava o homem chegar em casa bêbado. Era pro cara estar lá em casa 10 da noite, saindo do trabalho, e ele chegava 2, 3 horas da manhã. E eu ficava acordada esperando a pessoa chegar bêbada em casa, sendo que eu tinha que acordar 6 horas da manhã pra trabalhar. Eu achava que era a única coisa que eu merecia, porque se eu tinha um pai violento, se eu tinha um pai que chegava bêbado em casa, pra mim era a única referência. Como é que eu vou procurar uma coisa que eu não conheço? Então olhe pro seu passado, olhe para trás e veja quais foram as fragilidades que nasceram lá no teu primeiro ambiente, no teu lar e que você está repetindo na vida hoje. Então esse era o ponto principal que eu queria te trazer, que a fragilidade emocional, ela nasce no nosso lar. Ela não nasce fora, ela é reproduzida fora, mas ela nasce no nosso lar. O segundo ponto, quando eu falei para vocês aqui que o adulto, nós adulta, nós temos clareza de para onde a gente quer ir. Hoje, eu tenho certeza absoluta que eu quero 3.000 mulheres impactadas dentro do meu curso, do meu método, do meu treinamento. 3.000 mulheres impactadas pelo método que eu criei, pelas ferramentas que eu trabalho, pela minha maneira de ver o mundo, por aquilo que eu ensino. Eu sei que eu quero isso. Para isso, eu tenho que construir audiência, eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que conectar com mulheres, eu tenho que fazer lives, eu tenho que ser uma mulher disciplinada, eu tenho que estudar, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer... Percebe? Para eu receber isso que eu quero, é um objetivo meu, eu preciso ter determinadas atitudes. Então eu tenho clareza do que eu quero fazer e eu tenho mais clareza ainda do que eu preciso fazer todos os dias. Mas quando você não tem clareza disso, quando não passou nem pelo próximo passo, pode ter certeza que aqui atrás uma coisa que está escondida é o quê? Baixa autoestima, quer dizer que você não se vê como boa, você não se vê como capaz, você não se vê como potente, você não se vê com um olhar bom, você se olha com um olhar sujo, um olhar destruidor. Além da baixa autoestima, que é o que eu não me estimo, e aí você pode ver até na sua postura. Se hoje você tem uma postura curvadinha, se hoje a sua voz é quietinha, se hoje você tem medo de incomodar, se hoje você tem medo de se posicionar, com certeza a sua autoestima está extremamente baixa. E aí nasce por essas questões que a gente falou, dessas feridas emocionais, esses problemas que você não resolveu. Se todas as mulheres da minha família, nenhuma teve um negócio, se todas as mulheres da minha vida, da minha família foram dependentes financeiramente de homem, como é que eu vou ser diferente? Eu não tenho referência. Então eu vou ter que buscar fora a referência.
Você vai ter que buscar em mulheres que você admira, em amigas, em inspiração, em algum lugar. Para que você ouça o que elas falam, ouça como elas se comportam, olhe a rotina delas e você se inspire e comece a mudar a sua maneira de pensar, porque você não tem referência. Outra coisa que vai afetar muito a gente a ter clareza é a distorção de autoimagem. É um estudo, existe um estudo sobre isso, que nós nos enxergamos de um jeito diferente do que as pessoas nos enxergam. Então você olha, lembra que eu te falei aqui uma vez, eu não sei se todas que estão aqui me acompanharam, lembra que uma vez eu te falei que eu admirava muito uma gerente minha, admirava assim, absurdo. Ela tinha um casamento incrível, ela tinha muito dinheiro, ela se posicionava bem, ela era estilosa, ela vestia muito, ela vendia muito, ela era uma mulher incrível, eu admirava ela assim, babava por ela, porque eu me achava um cocô do cavalo do bandido, né? E eu olhava ela assim, como eu exaltava ela. E aí um dia eu cheguei na loja pra trabalhar, ela olhou pra mim, ela falou, nossa, você nunca tinha percebido que você tem o joelho juntinho, né? Você é junteira? Gente, naquele dia que aquela mulher falou aquilo pra mim, eu criei um bloqueio, uma trava tão grande que eu fui liberar, eu acho que agora, com 27 anos. Eu morria de medo. Sempre que eu andava na rua, eu jurava que alguém tava olhando pra trás, me olhando, né, de trás e julgando, porque meu joelho era juntado. Eu não usava calça colada, eu não usava nada que marcasse a minha perna, porque eu tinha medo das pessoas olharem meu joelho e ver que eu era junteira. Olha que loucura! Eu não queria nem ir na praia, porque eu ia ter que ficar sem roupa e a pessoa ia... Olha que loucura! Eu vivi anos com a distorção de que a minha imagem era defeituosa, de que eu tinha problema, de que eu precisava consertar aquilo. Mas como é que eu ia consertar? Tinha que ter consertado quando era na infância. E aí eu entrava numa doença mental. Por que minha mãe não viu isso? Por que meus pais não fizeram... Olha que loucura. Eu só atraía homem interessante, que olhava pra mim e olhava meus defeitos. Olhava as coisas que eu olhava de ruim em mim. Então eu tinha uma autoimagem totalmente adoecida. De que eu era a pior pessoa que eu conhecia. Pra mim nada ia funcionar. Então essa distorção de autoimagem não me deixava ver que eu poderia sim faturar milhões, porque esse é o meu objetivo, que eu posso sim morar onde eu quiser, ter um relacionamento incrível com um homem que eu admiro, que eu tenho amizades incríveis, que eu posso fazer um trabalho para milhares de pessoas, que eu sou capaz de ter milhares de pessoas recebendo do conteúdo que eu coloco. Então foi um trabalho muito longo. Foi doses e doses de ayahuasca. Quem não conhece, a ayahuasca é uma medicina xamânica, uma medicina da floresta que te faz entrar em contato com todas essas feridas de um jeito bem profundo, através de ritualísticas espirituais e liberar isso aí. Então eu tive que usar a ayahuasca assim como ferramenta de cura de 15 em 15 dias, para que eu pudesse limpar essas coisas dentro de mim e conseguir me colocar no mundo como quem eu realmente sou. Outro ponto, além da distorção de autoimagem, é a baixa-valia, o menos valor. Eu tive uma mentorada há um tempo desse atrás, que ela me pagou 5 mil e uma fração aí para mentoria. Esse é o valor da minha mentoria individual hoje. Ela me pagou esse valor e aí eu falei assim para ela na primeira sessão: você teria coragem de cobrar 5 mil reais por uma mentoria sua? E ela disse, não. Aí eu falei, interessante. Então você paga pra alguém te dar uma mentoria de 5 mil reais, mas você não tem coragem de cobrar? Ela disse, não. Eu nunca imaginei que eu não sentia que eu tenho esse valor. Eu falei, tá vendo? Como é que vocês acham, de verdade, como é que vocês acham que alguém vai te pagar por uma coisa que você não acha que você merece receber? E aí analisa isso na sua história, com muito amor. Você acha que você merece receber 10 mil reais por mês? Verdadeiramente. Você acha que você merece receber 20 mil reais por mês? Pelo seu trabalho, pelo que você entrega? Você se acha capaz e digna de receber 50 mil? E 100 mil? E de receber 1 milhão? De ter uma ideia que vai atingir tantas pessoas de uma maneira incrível que elas vão te pagar e você vai criar 1 milhão com aquela ideia. Você acha que é possível? Muitas de nós não achamos. Muitas de nós não conseguimos nem passar de 10 mil.
Muitas estão ali no salário fixo de 1.000 e 2.000. Então, você percebe a profundidade disso que eu tô te falando? Se você não se enxerga como uma mulher capaz de receber mais do que um salário mínimo, como que alguém vai te pagar? Você não vai nem conseguir se colocar num emprego que possa te pagar isso. Você não vai conseguir nunca nem ter uma ideia do que fazer, do que vender para atingir 5.000 e 10.000. Não tem, porque dentro de você tem uma trava, um bloqueio que não te deixa subir nem um pouquinho, nem para um dia imaginar que você pode. E aí, não só pela cifra financeira, mas perceba que isso significa a maneira que você vai viver no mundo. É a casa que você vai viver, são as viagens que você vai ter, o que você vai comer, a roupa que você vai vestir, o conforto que você vai dar para os seus filhos. Então, muito mais do que você falar, 10.000, 12.000, é o que você deixa de viver por não ter esse dinheiro. Porque sim, dinheiro é criação, dinheiro é liberdade. Sabe por quê? Porque se você tem dinheiro, você está criando. E se você está criando, você não é dependente mais de ninguém. Você é criadora. Então o dinheiro ele traz liberdade porque você aprendeu a criar o dinheiro. Não é o dinheiro papel. Porque se você não aprender a lidar com ele, você pode criar 10 milhões, você vai gastar 10 milhões inconscientemente. Então ele cria liberdade porque você aprendeu a lidar com ele. Você se torna livre dele e de qualquer pessoa. Então a nossa fragilidade e a nossa dependência emocional, ela nasce no nosso lar. Ela vai se extrapolando para as outras áreas da nossa vida. Nós começamos a não ter clareza, a gente começa a ter menos valor, a gente começa a ter problema de autoestima, a gente começa a ter distorção da nossa autoimagem, a gente se vê de um jeito diferente do que a gente realmente é. Você conhece alguém ou você passa por alguma dessas situações de tudo que eu falei aqui desde que a gente abriu a live? Você identifica isso na sua vida? Coloca aqui, eu vou ler um pouquinho das mensagens que vocês mandaram, tá? Colocar aqui. Que loucura, não? Tudo bem lá de trás, bem lá de trás. E olhar para isso vai fazer a gente também liberar a nossa expectativa sobre eles. Porque a gente criou muita expectativa sobre quem o nosso pai deveria ser e quem a nossa mãe deveria ser. E aí eles não foram. E aí quando a gente olha para eles e entende o porquê que eles não foram, entende que eles também carregaram essas dores bem parecidas, a gente começa a dissolver isso. E aí eu paro de cobrar que eles deveriam ser diferentes e eu entendo que se eles não tivessem me dado a vida, eu não estaria nem aqui reclamando. Então vem através deles. Eu sinto respeito pela oportunidade de estar aqui. Independente se eu concordo ou não com as atitudes deles, eu não tenho que julgar. Por quê? Porque você não sabe nada sobre a vida deles. Você não está conseguindo resolver a sua, amor. Acha que seu pai deveria ser de outro jeito? Você não consegue ser. Você não consegue ser um ser humano incrível, maravilhoso, disciplinado, organizado, mas o pai deveria ser. Olha que loucura que a gente faz. Somos um tipo de somatização de tudo e de todos que voltam em nós. Gente, é exatamente isso. Você acredita nisso? Que nós somos a somatização, a soma da avó, do bisavô, do trisavô, da cidade que eles moraram, do comportamento, da religião, da crença, do olhar, do trabalho, da falta de dinheiro, da riqueza, da pobreza. Nós somos a soma de tudo que eles vieram fazendo e nos ensinaram. E nós só vamos conseguir soltar isso e ser uma soma ainda maior de um jeito potente para o nosso sistema se a gente reconhecer isso e se liberar. Senão a gente vai ser só mais a tia, a mãe e a repetição de todo mundo que veio atrás. Faz muito sentido sim, Cris. Gratidão, sim, faz sentido. Cresci vendo infidelidade. Não tem como, né? Olha só. As nossas crenças, aquilo que a gente acredita, é moldado pela maneira como os nossos sentidos interpretam o mundo. Ou seja, eu assistia muito novela da Rede Globo. E aí a novela da Rede Globo dizia que o rico sempre roubava mais porque ele precisava de mais. E que o pobre, ele era um coitado que trabalhava todos os dias muito cedo e sofria muito. E que, no fundo, ele era o certo.
Eu via isso, meus olhos viam. O meu ouvido ouvia as falas e o meu corpo sentia reações. Quando você vai pra vida, você vê seu pai e sua mãe sendo bem parecido ali com o que tá aparecendo na Rede Globo. Impossível você não criar dentro de você uma crença de que aquilo é o mundo, de que aquilo é a realidade, de que os homens traem, de que as mulheres são coitadas, de que as mulheres são vítimas, de que as mulheres são dependentes, de que os homens não prestam. Você cria essas crenças dentro de você porque você viu. Então, tu fala assim, como que não é verdade? Eu vi. Sim, você viu, só que você viu só em um contexto. Não é a realidade do mundo, é a realidade do contexto que você nasceu. Se pecar, vai pro inferno. Deus castiga. Quantos de vocês ainda acreditam nisso? De verdade. Com respeito, eu tô falando com respeito, mas quantos de vocês ainda acreditam nessa crença de que essa força maior vai te castigar se você não for boazinha? Se você pecar? Quantas de vocês acreditam? Porque nós fomos criadas nisso. O Brasil, ele é extremamente cristão. E tem a crença de que você é sujo, de que você vai pro inferno, de que tem um inferno, que tem um céu, que tem 2 lugares, só existe isso. De que existe alguém que vai estar lá na porta com um cajado, com uma prancheta, dizendo, você julgou seu pai, você fez isso, não vai, volta pra cá pro inferno, esse aqui vai... Gente, nós temos essa crença. Por quê? Porque todo domingo nós íamos pra igreja. E lá tinha um homem que ficava num palco falando de coisas que a gente não acredita, não entendia, então ele sabia mais do que eu. Vocês percebem que nós vamos crescendo com essas visões de mundo e essas crenças vão ficando tanto tempo ali dentro da gente que muitas vezes a gente nem se questiona. Quando eu perguntar pro meu pai, mas por que ele morreu na cruz? Porque para salvar nossos pecados. Mas o que é pecado? Pecado é aquela coisa que você faz de errado. O que é isso? Uma criança não sabe do que é isso, gente. Eles explicam pra gente com uma visão de adulto, mas a criança é criança. Então ela nem entende, ela não conseguiu elaborar o que ele trouxe, mas ela comprou aquela verdade e injetou nela. E nós estamos vivendo até hoje desse jeito. Parem pra pensar. Parem de ser repetidoras de sinal. Sejam criadoras, sejam desenvolvedoras. Parem pra pensar no que sai da boca de vocês, no comportamento de vocês. Hoje eu faço um processo de autoanálise que se chama autoescrita. Eu pego ali e começo a escrever 1, 2 páginas por dia. E eu comecei a olhar aquilo e tinha umas coisas ali que eu falei, meu Deus, que crença. Eu fui só até 5 milhões, não fui pra 10. Aí eu, porque 5 milhões é mais fácil e 10 é difícil? Que crença é essa? Que crença é essa que eu tenho de limitação? Então tu começa a escrever e ver o que você acredita. Você vê e você fala, gente, que sujeirada. Por isso que eu tô limitada, por isso que eu tô travada. Porque você manifesta as suas crenças. Tá no que você fala todo dia, tá no que você escreve. A Ione mandou, como descobrir o que está nos aproximando? Como descobrimos o que está nos aproximando? Ione, eu não entendi muito a pergunta. Deixa eu ver se você mandou. Como descobrimos o que está nos aprisionando? Eu vou te falar de um jeito que funcionou muito pra mim. A primeira vez, eu não sabia nada disso que eu tô falando. Tô te falando, eu tomava remédio pra dormir, Rivotril, eu bebia igual uma louca, eu saía todo final de semana, eu não tinha dinheiro guardado, eu gastava todo o meu dinheiro, eu era louca de pedra. Eu vou te dizer como eu descobri. Eu entrei num grupo de mulheres e elas falaram assim, vamos fazer a noite de queima de medos. Eu comecei por aí, tá? Você pode começar por outros lugares que eu vou te falar, mas eu comecei por aí. E elas vão falar assim, pega algumas áreas da vida e você vai anotar quais são os seus medos sobre aquelas áreas. Aí elas pegaram dinheiro, relacionamento e saúde. E aí, quais são os seus medos relacionados a dinheiro? Anota. Não tem que ter certo e errado, só anota. Medo de ficar pobre, medo de pobreza, medo de não ter dinheiro, medo de não pagar conta, medo de não ter um trabalho, medo de medo de ser roubada, medo... Anota todos os medos que vão aparecer. Vão ter coisa que tu fala, cara, mentira, nem tenho esse medo, mas anota. Vai pro outro ponto, medo de relacionamento, medo de ser traída, medo de ser violentada, medo de ser abusada, medo de ser... Anota tudo.
Saúde, medo de morrer, medo de ter doença, medo de não ter muito tempo de vida. Você anota todos os medos. Tudo isso que você está colocando ali te aprisiona. Porque você bota tanta energia naquele medo que você não bota a energia num outro lugar para criar algo diferente. Por exemplo, quantas de nós temos tanto medo da pobreza, temos tanto medo de ficar sem dinheiro para pagar a conta no final do mês e a gente bota tanta energia naquilo que a gente aceita um emprego de R$2.000 porque pelo menos me dá uma segurança. Sendo que eu sei fazer um bolo incrível, que meus filhos amam aquele bolo. E eu podia fazer o mesmo bolo para 5 pessoas e vender para cada uma por tanto. E aí no final do mês eu teria R$3.000, R$1.000 a mais do que eu tenho lá na segurança. Mas eu tenho tanto medo de não ter dinheiro que eu prefiro ficar segurando o meu medo e aceitando o que dá para eu não correr o risco de sentir o medo. Então percebe? É a mesma coisa da crença. Como a gente percebe o que está nos aprisionando? Quando você olha para dentro e você analisa o que sai da minha boca. Eu me sinto capaz? Eu me sinto boa? Eu tenho muita preguiça? Eu tenho muita vergonha? Eu tenho medo de me criticar? Tudo isso está me aprisionando. Por quê? Porque se você tem tanta vergonha, talvez você não tenha coragem de vender o seu serviço. Nem que seja de você vender e falar para uma vizinha assim, como eu tenho várias amigas que saíram do Brasil e foram fazer faxina em Portugal e estão ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que você tem tanta vergonha que você não tem coragem de oferecer pra moça pra fazer uma limpeza na casa dela. Você não tem coragem de abrir uma coisa e ofertar alguma coisa pra alguém. Não tem, por quê? Porque você tem vergonha. E aí, o que a vergonha tá escondendo? Ah, porque quando eu era criança, eles diziam que eu era muito chata. E eu tinha que ficar calada. Então foi tão doloroso pra mim, eu fiquei tantos anos calada que até hoje eu tô calada. Então você percebe? Você começa a identificar o que tá te aprisionando quando você vê o que você fala, como você pensa, o que você vê sobre você mesma, quais são as suas crenças. Eu acredito que dinheiro é difícil, que dinheiro vem com muito esforço, que rico não vai pro céu. Essas coisas que a gente acredita que não fazem o menor sentido, mas isso trava a nossa vida e isso aprisiona a gente. Então foi dessa maneira que eu comecei a conhecer essas coisas que me aprisionavam, que eu também não fazia ideia, e que eu comecei a liberar. A Suzana mandou. É possível, mas a crença de que venderei a alma por dinheiro. Olha, gente, é exatamente uma dessas crenças que a gente tem. É possível, mas vem a crença de que eu venderei a alma por dinheiro. Quantos de nós, e essa crença de vender a alma por dinheiro, ela é tão antiga, gente, ela é tão antiga que eu vou te contar uma história. Quando eu descobri que o dinheiro era sujo e que rico não ia pro céu, que é muito a mesma coisa da alma por dinheiro. 2 pontos. Primeiro, na época lá do Império Romano e do catolicismo, logo no início, né, lá do início lá do catolicismo, que eu não lembro o nome do lugar, eles botaram a crença nas pessoas de que se você tivesse muito dinheiro, você estava criando muito bem material aqui na Terra. E que você ia ficar aprisionado aqui e não ia ter tempo para dedicar a Deus, para dedicar à espiritualidade. Então, que ter muito dinheiro era pecado. E sabe por que os judeus são mais ricos? São dos povos mais ricos? Porque os judeus, eles liam muito sobre o que eles chamam, se não me engano, é a Torá ou é Torá, que é a Bíblia deles, né? E lá tem muitas verdades que não tem na nossa Bíblia, tem muita coisa que não tem na nossa Bíblia. Então, quando a Igreja Católica veio com esse ponto de vista, de que se você tivesse muito dinheiro, você era pecadora, você ia pro inferno, os judeus sabiam que aquilo era mentira, aquilo não fazia sentido para eles, então eles não acreditavam naquilo. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a fazer comércio. Eles tinham mercadoria e eles vendiam para os povos. E os povos compravam e eles tinham muito dinheiro. Já as outras pessoas que foram criadas no catolicismo, elas não faziam negócios. Elas eram só empregadas. Porque se elas fizessem negócios, elas iam ter muito dinheiro. E se elas tivessem muito dinheiro, elas eram consideradas hereges. Então a Igreja Católica excluía elas. E elas achavam que elas só iam encontrar Deus ali. Então os judeus começaram a ter muito dinheiro porque eles acreditavam que aquilo ali não era verdade. E eles faziam.
Já o outro lado ficou na pobreza. E outra coisa que a gente tinha uma época das indulgências, onde as pessoas compravam um lugarzinho no céu. Se elas pagassem determinados valores, elas tinham direito a passar, elas tinham os pecados delas extintos. E, gente, eu tô falando da época de milhares de anos atrás, nós éramos extremamente ignorantes. Até hoje nós somos. Tem países jogando bomba um no outro. Isso é o cúmulo da idiotice e da ignorância, né? Então, até hoje nós somos. Até hoje a gente fica desejando o que é da irmãzinha. Até hoje a gente fica julgando uns aos outros. Então, até hoje nós somos ignorantes. Só que naquela época a gente era assim, ó, o cúmulo da ignorância e do absurdo do máximo. Então, tinha muito isso de falar que se você pagasse tanto, você ia ter seus pecados limpos. Então, tem muito disso de vender a alma por dinheiro. Porque vem desse conceito religioso de que você já tinha que vender porque o dinheiro era impuro. E isso tudo para domínio. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais capacidade você tem de pagar um bom plano de saúde, de viajar com seus filhos, de pagar uma escola para que seus filhos não sejam ignorantes e não precisem ser escravos do sistema. Você come com mais saúde, você não precisa só comer gordura e óleo, porque você começa a ganhar compreensão de que você pode ser mais saudável. Você paga uma academia, você desfruta da vida e você tem mais qualidade de vida. Uma pessoa que não tem dinheiro para pagar a sua dívida no final do mês, ela não dorme. Ela vai dormir 1 a 2 horas na noite, então ela vai ficar horas acordada ali ruminando na cabeça dela o que fazer. Essa pessoa ela vai ter algum tipo de doença, seja física, mental ou emocional. Então, percebe o quanto que o dinheiro ele traz pra gente sim um estado de paz, só que o dinheiro só chega se você criar. E se você não se sente capaz de criar, você tá doente, você tem feridas ali que distorcem quem você é. Então percebe que não é só o dinheiro pelo dinheiro? No fundo sempre volta pra gente. Eu sou incapaz, eu não sou boa. E aí você começa a entender, gente, a níveis profundos. Ressignificando o meu passado, sensacional, gratidão, Cris, quebrando padrões, quebrando o dia inteiro, gente, todos os dias tem uma limpeza. É verdade, nunca havia pensado nessas questões da novela, é muito real, gente. Eu tenho a crença de que os ricos só se tornam... Olha só, eu tenho a crença de que os ricos só se tornam ricos se roubar. De onde que vem essa crença? Além de ser da novela, né, que a gente sempre via rico que estava ali trapaceando, roubando, vem da política. Porque nós percebemos que a política são pessoas que não têm empresa e são os mais milionários do mundo. Como é que eles vão ter milhões se eles não têm empresa? Eles não trabalham, eles são funcionário público. O salário deles é 30, 40, 50 mil. Como é que eles vão ser milionários e ter milhões? Não faz sentido. Então, rico rouba. Percebe? Então, nós pegamos um ponto de vista, uma realidade. Por quê? Porque é real, nós vemos aquilo. E pegamos que rico rouba. E extrapolamos para todos os outros ricos. Sem pensar que, para uma pessoa, de maneira íntegra e honesta, ser rica, ela vai ter que ter uma ideia. Essa ideia ela vai ter que aprender a comunicar para outras pessoas. Eu tô te comunicando uma ideia? Se você quiser, eu posso te ajudar a resolver tudo isso que eu tô te falando. Por quê? Porque eu tenho um serviço. Eu criei uma metodologia, eu tenho atendimento, eu tenho mentoria. Então, eu passei anos me trabalhando, paguei muito por esse conhecimento e eu criei um método. Eu tenho uma ideia. Eu posso vender essa ideia, eu te entrego a solução do teu problema e você troca com dinheiro para mim. Se eu pegar essa minha ideia e ajudar 100 pessoas, eu vou ter muito mais dinheiro do que se eu pegar essa ideia e ajudar só uma pessoa. Percebe? Mas se eu jogar isso na internet e eu falar com 1000 pessoas, eu vou ter muito mais dinheiro. Então percebe? O rico, realmente rico, é aquele que pega uma ideia e ajuda outras pessoas e troca essa ideia pelo dinheiro do outro. Então a gente começa a quebrar essas crenças. Por quê? Porque eu vou dando entendimento para minha mente de que elas não fazem sentido. E eu me desbloqueio para a vida.